Bom, pessoal, nessa aula, então, a gente vai continuar a falar sobre o treinamento de resistência. Na aula anterior, a gente falou sobre as bases fisiológicas, agora a gente vai se preocupar com os métodos de treinamento de resistência. Antes de falar dos métodos propriamente dito, precisamos revisar alguns conceitos para que a gente saiba de que tipo de treinamento a gente está falando. Então, resistência, alguns autores conceituam como a capacidade de realizar trabalho em determinada intensidade, evitando a fadiga. Então, realizar uma atividade, uma intensidade específica, tentando evitar a fadiga, ou seja, tentar fazer a maior tempo possível aquela intensidade. Ou então a extensão de tempo em que o indivíduo consegue desempenhar um trabalho com determinada intensidade. Então, é exatamente isso que a gente está falando. Tentar manter uma intensidade por um determinado tempo até a fadiga ou evitando chegar na fadiga. Do ponto de vista físico, é a tolerância do organismo ao cansaço. E do ponto de vista psíquico, é a capacidade de suportar um estímulo no seu limiar por um determinado período de tempo. Então, vejo que os autores sempre colocam que é a tentativa de manter uma determinada intensidade por um determinado tempo. Normalmente, o máximo de tempo possível para que se consiga suportar aquela intensidade. Antes ainda da gente classificar os tipos de treino de resistência, é importante a gente ter em consideração alguns termos, principalmente os termos que aparecem em inglês, que geram alguma confusão com o treinamento de resistência, como nós classificamos aqui no Brasil. Então, em inglês existe o termo resistance training, que seria, não é o nosso treinamento de resistência que a gente está falando aqui. O resistance training no inglês, ele se refere ao tipo de treinamento contra a resistência. Alguns autores aqui no Brasil traduzem como treinamento resistido, que normalmente se refere ao treinamento de força, treinamento com anaeróbico, mas de força. Ou pode também ser classificado como o treinamento contra qualquer resistência. O treinamento funcional poderia se classificar dentro disso também, o cross-training, alguns tipos de treino que podem ser traduzidos como treinamento de força, treinamento de resistência muscular localizada, treinamento para hipertrofia. Então, no termo em inglês resistance training, está se falando desse tipo de treinamento. Para nós, o treinamento de resistência, o termo em inglês mais adequado seria o endurance, que eles classificam então como treinamento aeróbio, treinamento de manutenção de uma determinada intensidade por um determinado tempo. Não só o aeróbio, mas também a gente tem a resistência anaeróbia. Então, a gente também tem no termo em inglês o aerobic endurance e o anaerobic endurance. Como aqui a gente vai falar do treinamento de resistência aeróbia e o treinamento de resistência anaeróbia. Também em relação a esse termo aeróbio, aeróbico, ou anaeróbio, anaeróbico, no português se aceita as duas formas. Então, vocês vão ver alguns autores, alguns professores que usam o termo aeróbio, anaeróbio, outros usam aeróbico, anaeróbico, e não tem problema, as duas formas estão corretas. Então, agora, classificando os tipos de treinamento de resistência, esses autores aqui, eles fazem uma classificação que eu acho bem adequada. Eles dividem em resistência aeróbia e resistência anaeróbia. Na resistência aeróbia, a gente tem os treinamentos de resistência aeróbia de curta duração, de 3 a 10 minutos, o treinamento de resistência aeróbia de média duração, 10 a 30 minutos, e o treinamento de resistência aeróbia de longa duração, acima de 30 minutos. Já na resistência anaeróbia, pode ser de curta duração, 10 a 20 segundos, de média duração, 20 a 60 segundos, de longa duração, 60 a 120 segundos. De novo, eu ressalto para vocês aqui, a gente tem resistência tanto aeróbia quanto anaeróbia, porque o conceito de resistência é de manter determinada intensidade pelo maior tempo possível.
Então, eu posso, para resistência anaeróbia, por exemplo, 160 a 120 segundos é considerado longa duração, porque é o máximo de tempo que a gente consegue manter o metabolismo anaeróbio em determinada intensidade, sem entrar em fadiga. Já para aeróbio, como as fontes de energia aeróbia são maiores e permitem que se utilize por mais tempo, então longa duração passa de 30 minutos. Então, isso tudo tem a ver com o metabolismo que a gente falou na aula passada. Então, as fontes aeróbias, que é gordura, glicogênio, elas mantêm o indivíduo em atividade por mais tempo, mas em baixa intensidade. Já as fontes anaeróbias, elas permitem uma intensidade maior, porém a fadiga ocorre em poucos segundos, porque essas fontes ou não duram por muito tempo, ou tem a presença da formação do ácido lático, que faz com que o indivíduo entre em fadiga nesse tempo em alguns segundos. Então, por isso que existem essas classificações. Mas eu posso manter uma intensidade anaeróbia pelo maior tempo possível, assim como eu posso manter uma intensidade aeróbia pelo maior tempo possível. E esse tempo que eu vou conseguir manter vai depender da fonte energética e da causa da fadiga para cada fonte energética. Relembrando também, a gente viu na aula passada esse gráfico onde o indivíduo fez um teste, começando com 6 km por hora, e ele foi aumentando a velocidade, e nesse caso aqui o indivíduo cansou quando estava em 15 km por hora. E a gente determinou os limiares aeróbio e anaeróbio. E a partir dos limiares aeróbio e anaeróbio, que tem a ver com a resposta do lactato no sangue, a gente determinou a zona aeróbia de treinamento e a zona anaeróbia de treinamento. E essas classificações aqui, resistência aeróbia e resistência anaeróbia, tem a ver com essas zonas de treinamento determinadas pelos limiares aeróbio e anaeróbio. Então, se eu fizer uma resistência aeróbia de curta duração, 3 a 10 minutos, então quer dizer que eu estou entrando em fadiga entre 3 e 10 minutos. Ou seja, eu estou fazendo uma intensidade próximo ao limiar anaeróbio dentro da zona aeróbia, que é a intensidade mais alta que eu posso fazer. Opa, desculpa. É a intensidade mais alta que eu posso fazer de forma aeróbia. Se eu fizer uma resistência aeróbia de média duração, 10 a 30 minutos, eu estou mais ou menos no meio aqui da zona aeróbia. Se eu fizer uma resistência aeróbia de longa duração, mais de 30 minutos, eu estou fazendo uma intensidade próxima ao limiar aeróbio, que é a intensidade mais baixa da zona aeróbia que eu tenho para fazer. E aí eu consigo fazer por mais tempo. Mesma coisa resistência anaeróbia. O de curta duração, que dura 10 a 20 segundos, é o mais perto do máximo ali possível dentro da zona anaeróbia. E o de longa duração vai ser o mais próximo aqui do limiar anaeróbio dentro da zona anaeróbia. Então, as classificações todas vêm dessas bases fisiológicas que a gente viu na aula anterior. E aí surgem os métodos de treinamento, então, em relação ao treinamento de resistência. Então, a gente tem os métodos contínuos e intervalados, e dentro de contínuo e intervalado a gente tem os uniformes, onde a intensidade se mantém, e os variáveis, né? E a gente vai ver, então, agora, a partir dessa classificação, como se comporta cada um deles. Opa, voltei. Bom, dentro dos métodos de resistência, então, a gente viu que tem o contínuo uniforme e o contínuo variável. Quais seriam as diferenças? O treinamento contínuo uniforme, ele tem esforços constantes e ininterruptos por tempo prolongado. Então, é a tentativa de manter dentro daquela intensidade o tempo todo. As intensidades ocorrem entre o limiar aeróbio e anaeróbio. No contínuo uniforme extensivo, a gente tem uma duração maior. Então, entre 30 minutos e 2 horas ou mais, e a intensidade baixa, 50% a 70% do VO2 máximo, mais próximo do limiar aeróbio. Como a gente viu na aula passada, mais próximo do limiar aeróbio,
treinamento extensivo. Mais próximo do limiar anaeróbio, treinamento intensivo. E o contínuo uniforme intensivo, então, é aquele que tem maior intensidade e se aproxima do limiar anaeróbio, como a gente viu nas bases fisiológicas. Qual é a diferença para o contínuo variável? Existem variações de intensidade ao longo do exercício contínuo. Não é uma mudança muito grande de intensidade, mas ela tem alguma variação. E essa variação pode acontecer por fatores externos, como o relevo do solo, inclinações, aclives, declives, ou as condições ambientais onde o treinamento está ocorrendo. E ele é feito de propósito mesmo, porque é um treinamento mais específico para ter essas variações. Ou fatores internos, podendo mudar a intensidade percentual do VO2 máximo. Por exemplo, aqui no contínuo uniforme, a intensidade pode ser de 50% a 70% do VO2 máximo. Mas se eu escolho fazer 50%, eu vou manter em torno dos 50% naquele dia de treinamento. Se for no contínuo variável, dentro do treino eu posso variar de 50 para 70, para 60, para 65, então vai ter essa variação dentro dessa faixa de treino que é adequada para o contínuo. Então eu teria essa variação de intensidade ali. Os valores em percentual de VO2 máximo podem variar do limiar aeróbio até eu podendo variar acima do VO2 máximo. Então eu posso também ter variação de intensidade do aeróbio para o anaeróbio também aqui dentro desses métodos de treinamento. Depois a gente vai ver exemplos que vão ficar mais claros para vocês. Já dentro dos métodos intervalados, então a gente pode dividir quanto à intensidade do estímulo. Então eu posso ter o método intervalado extensivo, eu tenho uma intensidade baixa e intervalos de repouso mais curtos, porque como a intensidade é mais baixa, eu preciso de menor tempo de intervalo para me recuperar entre um estímulo e outro. No método de intervalado intensivo, eu tenho uma intensidade maior e, portanto, eu tenho intervalos de repouso mais longos para permitir a recuperação entre um estímulo e outro. Então, aqui o que muda é a intensidade e o tempo de intervalo, que pode ser mais curto ou mais longo. Quanto à duração do estímulo, eu posso dividir o método intervalado de intervalos curtos, de 15 a 60 segundos, por aproximadamente 20 segundos de repouso. Ou intervalado médio, de 1 a 3 minutos para 60 segundos de repouso entre um intervalo e outro. Ou intervalos longos, de 3 a 8 ou até 15 minutos, com aproximadamente 3 minutos de repouso. Então, todos esses formatos, depois quando a gente escolhe, eu vou trabalhar com tal método de treinamento nesse período da periodização. Então, eu vou tentar encaixar dentro desses objetivos, sempre pensando em qual rota metabólica eu estou tentando treinar naquele momento, o que eu quero de objetivo de ganhos fisiológicos, se eu quero melhorar a capacidade aeróbia, melhorar a capacidade anaeróbia, se eu quero estimular a utilização de gordura do treinamento, se eu quero a hipertrofia. Então, a gente vai escolher um método de acordo com os objetivos e dentro de um plano de periodização. Eu não preciso ficar a periodização inteira trabalhando só intervalado, ou só contínuo, de forma uniforme, ou só contínuo de forma variada. Eu posso mesclar esses tipos de treinamento, e seria muito bom fazer isso, para que eu tenha uma variabilidade de estímulos. Mas eu tenho que ter um objetivo dentro de cada fase da periodização, e cada um desses métodos vai se encaixar melhor de acordo com o objetivo. Só uma pausa aqui para a história, principalmente em relação ao treino intervalado, que ultimamente tem estado muito em evidência. O treinamento intervalado ele não começou ontem, ele pode estar mais na moda ultimamente, mas ele tem uma história já bem interessante. No início do século XX, alguns atletas e treinadores começavam por tentativa e erro testar métodos de treinamento que fossem intervalados. Então, na Finlândia tem o treinador Lauri Pikala,
que treinou diversos campeões mundiais que ganhavam quase todas as provas na época, principalmente o Paavo Nurmi, que ganhou 9 medalhas de ouro de 1920 a 1930, porque eles introduziram esse método que ninguém conhecia ainda e começaram a testar e utilizar e ver que aquilo dava certo. Então, o método basicamente deles era correr um grande número de vezes, mais de 20 repetições, próximo ao ritmo da corrida, com intervalos curtos de recuperação abaixo de 60 segundos. Então, ainda era bem simples, mas que gerou muito resultado porque ninguém fazia isso na época, né? O treinamento intervalado ele foi descrito no meio científico, ele foi descrito por Heindel e Roska, e foi popularizado na década de 50 pelo campeão olímpico Emil Zatopek, que tem uma história muito interessante. Aqui tem um cartaz falando sobre ele, e que também ele se destacou muito a partir desses estudos que foram feitos, principalmente pelo treinador e médico alemão Gerschler e o cardiologista Heindel, na Alemanha, que estão aqui na foto fazendo uma avaliação cardiográfica aqui do atleta. E o método deles era basicamente, eles testavam correr distâncias curtas até alcançar a frequência de 180 batimentos, e aí depois fazer intervalos, deixando a frequência cardíaca baixar até 120. E aí eles iam fazendo essa variação entre 180 e 120 batimentos, e começaram a testar e ver que isso gerava resultados muito interessantes, tanto que o Zatopek virou uma lenda no meio da corrida. Então, só para a gente ver como criar novos métodos é possível, e vocês deveriam pensar nisso, porque a gente fica muito preso aos modelos existentes e segue sempre a mesma receita. E, na verdade, quando a gente conhece os métodos e tenta adaptar os objetivos e tenta adaptar ao meio que a gente trabalha, surgem novas possibilidades, e essas possibilidades, quando geram resultados, podem então virar a se desenvolver como um novo método de treinamento.